Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pelo ensejo que se renova para nós, permitindo-nos aqui estarmos reunidos, buscando aprendizagem, preparando-nos com esse estudo para a vida em comunidade, para a vida em sociedade, também para a reunião mediúnica de hoje à noite, que nós aqui em conjunto possamos realizar o melhor ao nosso alcance, tanto no que toca à assimilação dos ensinamentos, quanto na irradiação de pensamentos e comentários pertinentes ao assunto. Que sejamos felizes nas abordagens, que sejamos amparados pelos Espíritos amigos que nos inspiram, orientam nos estudos e na nossa marcha terrena. Pedimos a Ti o amparo para toda a humanidade, para encarnados e desencarnados ainda distanciados, Senhor Jesus, da prática da lei de amor, bondade, justiça e caridade. Que assim seja. Muito bem. Capítulo 21 do Apocalipse, no seu encerramento. Estamos aí caminhando para o encerramento do capítulo 21. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 24. Vamos lá, vou ler então a partir do versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, primeiros versículos. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore não são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Muito bem, versículo 21, versículo 24 do capítulo 21, que nós começamos a estudar semana passada. Boa noite. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então as nações andarão à sua luz. A luz de quê? Da Nova Jerusalém. É o que nós estamos estudando aqui, conforme nós já vimos aí está falando aqui da Nova Jerusalém. Certo? Versículo 23, ó. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Então nós estamos falando que as nações andarão à sua luz, ou seja, da luz que é irradiada nessa cidade. E a luz dessa cidade, amigos, não é uma luz física ou estática, como essa luz aqui da sala, por exemplo. A luz da Nova Jerusalém é a luz dos seus habitantes. Seus habitantes que fornecem a luz. E nós estamos falando aqui da luz que irradiamos, que desenvolvemos na forma de virtudes, que decorrem da transformação moral, da evolução moral, da prática do bem, da prática do amor. Então,
Quando vemos um espírito iluminado, por exemplo, aquela luz ali é uma luz que tem uma história. A luz das virtudes, dos esforços milenares, dos trabalhos milenares que esse espírito realizou em si mesmo, transformando-se. Então, o resultado é a luz, consequentemente a felicidade, consequentemente o meio é impactado por eles. O meio é impactado por qualquer um de nós que irradia luz. Esse é o ponto aqui importante. Então, a luz da Nova Jerusalém é o conjunto dos seus habitantes. Estão falando disso. E as nações? As nações andarão à sua luz. E as nações interiores, arregimentadas no tempo, que trazemos conosco, com os seus reinos interiores. Então, aqui no nosso mundo interior, tem a Síria, tem Babilônia, tem Esparta, tem Pérsia, tem Grécia, tem Macedônia, tem Egito, tem Roma, tem povos germânicos, e vai por aí. Estão falando disso, são experiências arregimentadas, que se tornam o nosso arcabouço. No seio de cada povo, nós aprendemos alguma coisa. Então, na antiguidade, a tônica era a guerra. Então, todos praticamente éramos guerreiros, mas paralelamente aos movimentos guerreiros, movimentos bélicos, realizávamos estudos no campo da matemática, da geometria, da astronomia, no campo da religião. Só para exemplificar, Sócrates lutou na Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso por volta de 400 a.C., 380 a.C., foi a guerra entre gregos e espartanos, que os espartanos venceram. Sócrates foi um soldado nessa guerra. Então, era tônica. Então, os sumérios, por exemplo, os sumérios estudavam astronomia, matemática, geometria, e eram guerreiros também. Os egípcios. Esparta, sim. A guerra. Esparta, desde os 7 anos de idade, os garotos eram selecionados. Nem todos. Nem todos tinham aptidão. Então, eles eram selecionados e iam para o Agogê, onde eles iam, então, ser treinados daí por diante. Era uma escola de disciplina. Então, muitos espíritos desenvolveram disciplina no seio desses povos. Aprenderam, enquanto guerreavam, aprendiam filosofia na Grécia, disciplina em Esparta, por exemplo, e vai por aí. Então, as nações regimentadas no tempo. E depois todo esse conjunto aí, esses espíritos, que começaram a se formar aí, por exemplo, desde a Suméria, passando pelos caldeus, Babilônia, Síria, Pérsia, Grécia, Esparta, foram caldeados para onde? Roma. Levaram então um arcabouço, levamos então um arcabouço muito vasto de experiências nos vários campos, e foi formado assim o Império Romano. O Império Romano é tido como aquele império que foi prático. Fazendo assim uma análise rasa, o que os gregos teorizavam, os romanos colocavam em prática. Por isso, então, eles tiveram muito sucesso, aproveitaram, não tinham vergonha de imitar
os gregos, e de tornar mais prático o que os gregos fizeram. Não tinha essa vergonha. E se tornaram uma potência por causa disso. Muito bem, então nós temos conosco esses reinos. E os espíritos encarnados e desencarnados nos orbitam também com seus próprios reinos. E aí vamos ter aquela conjugação de encarnados e desencarnados na pauta das afinidades. Hoje, nós que fomos, no passado, imperadores, conquistadores do mundo exterior, hoje estamos buscando conquistar o mundo interior, desenvolvendo o reino de Deus. Que na prática é o reino do Cordeiro. Nós vamos falar disso depois aí, mais à frente. O reino de Deus é o reino da irradiação, do amor puro, mas assim, na falta de uma palavra melhor, abstrato. E o reino do Cordeiro é o amor praticado, é o amor concretizado, é o amor tornado concreto, visível, para aqueles que conosco convivem. Então, o amor que, em determinado momento, vai ser a paciência, vai ser a tolerância, a compaixão, a misericórdia, que são aspectos do amor, aplicados segundo a necessidade. E o amor aqui, amigos, não é viver de beijo e abraço. Isso é relativamente fácil. Viver de beijo e abraço é relativamente fácil. Até os hipócritas conseguem simular um amor nessa pauta. Certo? Nós estamos falando aqui de vivência no dia a dia, daquele conjunto prismático que define que o amor está sendo irradiado, segundo a necessidade, porque uma determinada pessoa tem necessidade da tolerância. Nos minutos seguintes, o outro de paciência, o outro de misericórdia. Então, nós somos convidados no dia a dia a exercitar uma gama do amor que nós mesmos necessitamos, que vamos distribuir com o próximo. Porque nós só temos, amigos, o que nós só possuímos, o que nós irradiamos. Só o que nós irradiamos. Então, o reino de Deus que se contrapõe ao de Mamon. Então, no mundo ainda vigora o reino de Mamon. É o reino da violência, é o reino do egoísmo, é o reino do orgulho, do predomínio do forte sobre o fraco. Conceitos aqui que nós já aprendemos com Allan Kardec, que o Espiritismo visa destruir. Destruindo o egoísmo, destruirá o materialismo, consequentemente a supremacia do forte sobre o fraco. Esse é o escopo do Espiritismo, é o escopo do Evangelho. É o objetivo, é o resultado natural da prática do amor pleno. Então não vamos confiar nas aparências. Confiar nas aparências. Porque temos aqueles que vivem de beijos e abraços e são lobos em pele de cordeiro. São dissimulados. São hipócritas. O nosso papel aqui é não sermos mais hipócritas, que já temos sido ao longo do tempo. E nem dissimulados, sermos autênticos, sermos sinceros, sermos leais, sermos fiéis, sermos disciplinados. Porque tudo isso nós já desenvolvemos no passado. Tá? Nós, como guerreiros, fomos disciplinados. Nós, como guerreiros, fomos leais aqui em Roma, por exemplo. Fomos fiéis aos do mesmo partido,
Nós agora estamos aplicando essas virtudes com Jesus, que é diferente. Um pouco diferente. Então, vamos lá. Então, define que temos uma estrutura ampla, que nós já citamos aí, esses reinos, que vai corresponder no plano da abrangência da nossa linha mental no campo operacional. Então, nós temos um contingente arregimentado no interior que, vamos colocar assim, capacidades, qualidades, mesmo paixões, que colocados para passar pelo prisma do Evangelho, para filtrar de forma adequada, vai atender a todos que necessitam. Ou, vamos colocar assim, o Evangelho é o prisma. A nossa luz, vamos só colocar em termos de luz, o que nós irradiamos é isso ainda, do passado, mas nós vamos passar isso pelo prisma do Evangelho. Para sair o quê? Esforço para resistir às más inclinações, aí já tem virtude aí sendo desenvolvida, para transformar em virtude. Porque são riquezas. Utilizamos essas riquezas no passado para destruir, conquistar, aumentar o nosso poder, nosso cacife, em termos de valores do mundo, riquezas, territórios. São os mesmos valores que vamos hoje reverter para Jesus, estudando o que estamos estudando aqui. Estamos estudando esse assunto não para nos tornarmos doutores em Apocalipse, em Espiritismo, sábios, iniciados, nada disso. Nós estamos estudando para oferecer para a humanidade, porque nós trabalhamos aqui um contingente que tem buscado esse conhecimento no mundo é bem pequeno. Mas é assim mesmo que a evolução se processa, tá? Um grupo pequeno para um grupo maior. Os grupos pequenos é que vão puxando a evolução. E em função dos grupos da minoria, vão chegando às formações. E o mundo vai se graduando. O mundo vai se graduando. Chega um determinado tempo que aqueles que não conseguem acompanhar, ou que não querem acompanhar, uma vontade, por ignorância, eles são transferidos para outras escolas. Porque os mundos são solidários, há muitas moradas na casa do Pai. O que não se aprende aqui, aprende-se a colar. E vice-versa. Muito bem, vamos lá. E as nações darão a sua luz e os reis da terra. Os reis da terra. Estão falando aí de todos os que foram guindados às faixas de autoridade e de comando de todas as áreas e todas as frentes. Então os reis são os líderes que vão se realizando e crescendo. Nós não estamos falando aqui das lideranças em grande escala, não. Estamos falando aqui, por exemplo, um professor na sala de aula é um rei. Um coordenador de uma tarefa numa equipe mediúnica, naquele momento, é um rei. Uma autoridade por outorga, função de repercussões no passado, de necessidade de evolução. Então, os reis são os líderes que vão se realizando e crescendo, porque, de algum modo, um trabalho como o nosso representa um percentual muito pequeno em meio à enorme massa.
conforme o que Jesus já dizia para nós. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Estão falando disso. Então, o nosso papel é no contato social entre os necessitados do caminho, que vão estar desde o nosso lar, passando ali pelo condomínio, pela casa espírita, pelo trabalho, pela via pública. Sabendo nós também que nós também somos necessitados. Mas nós já estamos trabalhando para sairmos da condição de eternos necessitados, eternos auxiliados, para sermos auxiliares. Porque mesmo com deficiências, todos nós podemos ser auxiliares. De vez em quando nós vamos necessitar de amparo, de ajuda, isso é natural. Mas nós já estamos o quê? Buscando o suprimento de dentro para fora. Começando a sair do plano da carência e entrando no plano daqueles que vão fornecer o suprimento para aqueles que ainda não têm condições de suprir, de fornecer, de amar o próximo, de irradiar plenamente as virtudes. Então nós estamos nesse esforço. Então nós somos esses reis aqui que operam em meio a um grupamento muito amplo, levando para levar alguma mensagem. É como se fosse, nós já estudamos aqui antes do Apocalipse sobre os pilotos. Então é como se nós fôssemos pilotos que vamos nos apresentando num contexto como irradiadores tocando a intimidade dos seres. Embora experimentando ainda dramas pessoais, porque no mundo como a Terra, que ainda não é um mundo feliz, nós vamos trabalhar e operar em meio a dramas pessoais, ou não? Que é o nosso desafio. Nós somos desafiados todo instante. No lar, na via pública, na casa espírita, temos sido desafiados na casa espírita, embora num grau menor do que no lar ou na via pública, mas também temos sido desafiados na casa espírita. Tanto que nas casas espíritas, de modo geral, ocorrem muitas divisões. Há elementos que saem, não dão conta. São os desafios da evolução. Felizes daqueles que conseguem perseverar até o fim, num grupamento, entendendo o mecanismo da evolução. E o Fundo de Vida é sobre isso, né, também, né? Impedimentos. Impedimentos. Os impedimentos tem aqueles que se agarram aos impedimentos, como nós dizemos na gíria, ficam dois para o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Então ainda não perceberam a excelência de disputarmos a honra de participarmos de alguma tarefa na casa espírita. Aquilo que é um barranco para morrer encostado, acaba morrendo soterrado, né? Às vezes sim, porque vai ser soterrado pelas próprias complicações que vão crescendo. Vão se amontoando. Porque aí, nesse movimento, estamos fugindo da disciplina,
estamos fugindo da fidelidade, da lealdade, dos esforços para estar ali naquele trabalho. E nós aprendemos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando estudamos o assunto dos trabalhadores da última hora, que aos trabalhadores mais dedicados serão confiados os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Não são postos fáceis, não. São postos difíceis. Mas o galardão no posto difícil também é maior. A conquista é maior. Então, ficarmos marcando passo, buscando aí subterfúgios para não participar dessa ou daquela atividade para a qual nós nos candidatamos, levantamos a mão, estou dentro, é um movimento de retrocesso para quem chegou num determinado patamar. Então, aquela multidão, nós aqui somos pilotos, irradiadores, tocando a intimidade de um grupamento muito amplo. Então, aquelas mesmas multidões que acompanhavam Jesus praticamente permanecem nos séculos, causando confusão no mundo. Confusão, desordem, desequilíbrio, delinquência. São espíritos que vêm repetindo os mesmos hábitos nas reencarnações sucessivas. Então eles vão sendo instrumentos de crescimento para outros, instrumento da justiça, crescimento, na pauta do atrito da dor pela dor, e para aqueles que já estão conscientizados do papel do Espiritismo em nossas vidas, se tornam elementos a serem ajudados por nós, na medida em que nós temos condições de ajudar. Então nós, por exemplo, nós tivemos Jesus, que veio à Terra sensibilizar a multidão, e depois nós vamos, no momento ali da sua partida, vamos nos deparar com os 500 da Galileia, que estavam ali na praia, quando Jesus, então, definitivamente parte. E esses 500 vêm reencarnando ao longo dos séculos para ajudar Jesus no esclarecimento da humanidade. Os 500 e mais os 12. Os 500 e mais os 12. E nós que éramos os complicados na época de Jesus, à medida que nós fomos nos convertendo ao longo do tempo, nós fomos introduzindo a complicação no seio do cristianismo. Introduzindo a complicação no seio do cristianismo. Dando trabalho para os 500 da Galileia, os apóstolos, como Francisco de Assis, por exemplo, que foi ali conviveu diretamente com Gregório IX, que foi o que criou a Inquisição, estabeleceu a Inquisição. Francisco de Assis foi uma influência positiva ali, tentando dar um novo rumo para o cristianismo organizado. Alguns de nós aqui nessa mesa conviveram com ele nesse tempo lá nos movimentos da Inquisição junto a Gregório IX. Então, com muito custo, nós saímos desses movimentos complexos e hoje estamos aqui aproveitando do Consolador Prometido, da seara de Jesus
território, no reino do Consolador prometido, para ver se nós agora continuamos firmes, porque nós já viramos a chave. Mas nós ainda temos deficiências, podemos ainda recair em complicação. Então, se nós temos sido os que não temos aproveitado as disciplinas que uma casa espírita oferece para o nosso progresso, nós estamos cultivando ainda a lei do menor esforço, mantendo velhos hábitos, que poderão ser um fator complexo no futuro. Então nós temos que aproveitar agora. Pelo menos a disciplina que um trabalho como esse aqui e um trabalho mediúnico sugere para nós aproveitar, para consolidar uma tendência positiva, um prazer, porque enquanto nós estamos vindo para as atividades como uma obrigação a ser cumprida semanalmente, nós ainda estamos no esforço, amigos, de combater as más inclinações. Quando esse esforço deixar de ser esforço, nós deixarmos de estar aqui para cumprir uma obrigação e começarmos a ter prazer na atividade, isso significa vitória. Quando começamos a ter prazer, que viemos para cá com alegria, com satisfação. Então isso é sinal de vitória, sinal de conquista. Então a disciplina de qualquer tarefa que assumimos na casa espírita vai nos levar, vai ser agregada a todas as outras atividades da vida. A disciplina é uma virtude. Nós não vamos conseguir aplicar a disciplina só na atividade espírita não, porque vai ser uma conquista. Nós vamos aplicar em todas as atividades. Nós vamos começar a ser mais disciplinados no trânsito, mais disciplinados na via pública, mais disciplinados no lar, e assim por diante, no trabalho, todas as atividades que estivermos participando. Muito bem. Os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Então, é o que nós falamos aqui. E as nações andarão à sua luz. Por quê? Porque os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. É o que nós dissemos. Então, a cidade, com suas construções, com suas instituições, é uma estrutura neutra. Ela vai refletir, cada estrutura vai refletir a glória dos habitantes. Oh, mas que maravilha, aquele templo lá iluminado, lá de nosso lar, reflete os habitantes que estão ali dentro. Basta compararmos com as narrativas das habitações, das construções no umbral. Por que as construções no umbral são sombrias, são complexas, e as de nosso lar, por exemplo, iluminadas? Por causa dos habitantes. Os habitantes é que conferem aquele esplendor. E os resgatados vão usufruir daquilo por misericórdia. Até que eles também entrem na composição como componentes que vão manter aquela glória. Pela luz própria começa a ser irradiada.
pelo esforço, pelo trabalho, pela disciplina, pelo estudo, pelas atividades. Perceberam? Darão para ela a sua glória e honra. Então, nós aqui já falamos da honra. Vamos disputar. Nós temos aqui uma atividade mediúnica, na segunda-feira. Então, vamos disputar a honra de aqui estarmos. Como que eu disputo a honra de estar aqui? Me candidatando. Como que eu me disputo a honra de estar aqui? Buscando não marcar compromissos para o dia da atividade. Sempre que possível, nós vamos marcar compromissos para outros dias. Disciplina e boa vontade. Boa vontade. Porque isso vai beneficiar quem, amigos? Não é eu garanto para vocês que não é o coordenador, que não é o presidente da casa, não é o Camilo Chaves, não é o irmão Tobias, não é. É o próprio elemento. A bem da verdade, o momento é de muita seriedade, principalmente de acordo com aquela mensagem que nós recebemos sexta-feira, né? Sim. Momento de saneamento interior. E aquela mensagem de sexta-feira, para quem escutou aquela mensagem, tem ali pontos muito interessantes ali, né? O Espírito falando associando o cordeiro e o leão. Nós já estudamos aqui no Apocalipse, recorda-se? Então, o Espírito que deu aquela comunicação é um Espírito que tem trabalhado conosco aqui, Sim. na casa. Está atento. E usou até o símbolo que nós aqui comentamos. E foi uma comunicação de fôlego. Com quase 30 minutos de comunicação. Comunicação de fôlego. Por que o médium conseguiu uma comunicação de fôlego assim? Por causa da disciplina. Por causa da fidelidade. Por causa do comprometimento. Tem alguém que possa ver na comunicação, aquele médium lá é anímico, olha o tanto de coisa que ele fica falando. Uhum. Não. Tem como. Analisar a mensagem, se vocês analisarem a mensagem, o conteúdo da mensagem, vocês verão que o que foi dito ali escapa às ideias do médium no cotidiano. O médium falaria durante 30 minutos sobre aquele assunto? É o que nós analisamos na comunicação. E uma mensagem nobre, de cunho elevado, nada que desabone. Então, quando nós perguntamos propositalmente o nome, sabendo que ele não ia dar o nome, Amigo. mas nem precisa do nome. Ela podia ser assinada por qualquer espírito aqui que trabalha na casa. Poderia ser assinada por Camilo Chaves? Poderia. Talvez porque seja mais próximo do que vocês imaginam. Não, ele falou que é ligado a nós desde muito tempo. Na comunicação ele diz lá. Com certeza. Então, frequenta a reunião, né? Não, frequente, mas falou que é de muito tempo lá de... De outras vidas. Então é isso, estarão para ela só. Então, cada um de nós que trabalhamos numa reunião mediúnica, no nosso caso aqui específico, certo? Que somos disciplinados. Seguimos as diretrizes. Somos confiáveis. Somos fiéis. Somos disciplinados. Agregamos glória e honra para o trabalho. Então, um grupo assim passa a receber investimentos da mais alta conta.
Então, eu particularmente vou fazer aqui um desabafo. Eu lamento que nós tenhamos aqui na casa determinados médicos que não querem trabalhar aqui na segunda-feira. Eu lamento. Mas, quanto a isso, eu não posso fazer nada. E essa conta chega, né, Júlio? Conta chega. Infelizmente, com tanto conhecimento aqui que as pessoas têm e deixar de trabalhar. Nós temos trabalhado aqui, tem dia com 2 médicos apenas. Sexta-feira foi 1. Então, assim, a gente lamenta, eu lamento, particularmente lamento, porque uma perda de oportunidade. Mas, enfim, nós temos que fazer como Paulo, prossigo para o alvo, vamos em frente. Quem não quiser aproveitar, amigos, vai responder por si, certo? Nós aqui não podemos perder mais tempo e deixar para trás oportunidades. Então, trarão para ela sua glória e honra. Então, buscando até a conexão desse versículo aqui com o trabalho mediúnico, e as nações andarão à sua luz, os reis da terra, que somos todos nós, que vamos ser também beneficiados pelos espíritos, amigos, que têm trabalhado conosco aqui, que não são quaisquer espíritos. E eles também vão nos beneficiar. E quanto mais a gente se qualifica num trabalho como esse, mais complexidade de tarefa vamos recebendo. É um voto de confiança, então o trabalho se torna mais abrangente, numa escala que nós não temos como imaginar, que é o que tem sido dito aqui ocasionalmente. Estamos falando isso aqui para vangloriar? Não. E é um testemunho. Agora, tem que fazer por merecer também, certo? Fazer por merecer. Trabalhar na mediunidade, também tem que fazer por merecer. Em qualquer caso espírita. Darão para ela sua glória e honra. Mais alguém quer fazer comentário? Glória e honra define o momento em que a criatura começa, seja no plano do descanso, e que não quer mais a ociosidade, seja no plano da sua alimentação, e não significa mais a gula ou o desregramento, e assim ela vai atrás de tudo que vigora na proposta de afirmação, no contexto, como uma condição natural de ação. Então, o que está sendo dito aqui? Que nós passamos a ter uma vivência natural bem diferente do comum da humanidade. É para nos isolar no alto do monte? Não. É para a gente dar um exemplo e para ajudar. Às vezes ele vai se sentir sozinho ocasionalmente. Em determinados momentos isso vai acontecer, ele vai se sentir sozinho. Aí vem uma carência, vem uma necessidade, isso é natural, tá? Uma saudade de algo indefinível, mas faz parte. É que nós estamos buscando já coisas diferentes. E às vezes isso não é para assustar ninguém, às vezes pode até causar medo, mas é natural, vai acontecer. Podemos passar para o 25? Sim. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Nós já temos falado das portas, as portas não se fecharão de dia. Estamos falando ali da soma dos nossos sentidos.
detonadores dos reflexos. O que o Honório está dizendo aqui? Ele está lembrando do estudo do pensamento e vida, reflexo da mente, do reflexo. Então, os sentidos são detonadores dos reflexos. O que está dizendo com isso? Que os sentidos são as portas que deflagram os reflexos. Detona, explode. Detonador é aquilo que vai explodir. Então, o reflexo esboça a emotividade. Então, o reflexo surge na interação do contato social pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar. Então, são portas que vão, ato contínuo, numa fração de segundo, deflagrar reflexos. E os reflexos esboçam a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia define palavras, atitudes, ações que vão ser válvulas libertadoras ou cadeias que vão nos aprisionar às consequências. Então nós estamos trabalhando aqui, eu repito isso de vez em quando, com aquele movimento de nós tomarmos consciência da emotividade que o reflexo detona e controlar essa emotividade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende por domar inclinações más. No nível mais profundo, é disso que estamos falando. Tomar controle do reflexo. Controlar a emotividade. É natural que a emotividade se expresse? Mas nós temos que ter consciência, passar a ter consciência dela e controle. Principalmente se são emoções primárias. Raiva, irritação, nervosismo, impaciência. Porque elas irão gerar ideias. E não são ideias boas. São ideias boas. Então, no esforço pelo aprimoramento, com o tempo, os reflexos deixam de ser aqueles reflexos instintivos, naturais da animalidade ou da primitividade, como reação ao meio, resposta ao meio. Com o tempo, esses reflexos perdem essa natureza e se tornam reflexos na pauta da virtude plena, que é resultado do esforço evolutivo. Alguém aí acha que Jesus sentia raiva? Se acha, muda de ideia. Não sentia. Por quê? Porque é o Espírito perfeito. O Espírito perfeito é que não tem paixões. O Espírito perfeito é aquele que transformou todos os instintos em virtudes. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou aqui fazendo uma conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. No Espírito perfeito, os instintos germinaram, se tornaram sentimentos nobres. Qual foi o processo? Mudança de hábito. Esforço no dia a dia por domar inclinações más. Vencer a raiva, vencer a impaciência, a irritação, o nervosismo. Então, a virtude eclode, que é o amor puro na essência.
Então, Jesus não tem mais nenhum reflexo na pauta da animalidade que nos caracteriza ainda. Não tem. Esse é um ponto que muita gente tem dificuldade em entender. Mas nós aprendemos com a Revista Espírita, Kardec registrou lá, e os Messias, os Espíritos do nível de Jesus, são espíritos que atingiram um tão alto grau de evolução que se tornaram infalíveis daí por diante, mesmo na encarnação. Nesse nível. Nesse nível. Então nós estamos muito longe ainda. Nós estamos aprendendo o que? A conhecer, a entender o mecanismo do reflexo, conhecer a emotividade que brota, para conter essa emotividade se ela for primária, transformar em emoção nobre com o tempo. Mas a gente já faz esse exercício. Faz, mas quando nós nos tornamos completos, a virtude está aflorada, nós encontramos o descanso. Qual que é o descanso? Eu não fico mais brigando comigo mesmo. A virtude se expande naturalmente. Não tem perigo mais. Não vamos cair na esparrela mais. E quando isso acontece, a gente já está isento do orgulho e do egoísmo? Lógico. Total, né? Lógico. Estou falando de virtude pura. Quando tem egoísmo e orgulho, não tem virtude pura. Quando tem ciúme, não tem virtude pura. São imperfeições na nomenclatura espírita. E hoje, a moderna psicologia, os estudiosos dessa área das emoções aí, escrevem sobre isso. Tomar consciência das emoções. Nós estamos falando de uma coisa aqui que nós aprendemos desde o Evangelho segundo o Espiritismo. Desde 1860 e poucos, nós estamos aprendendo, estudando sobre isso. Quando nós vamos aqui no capítulo 8, no item 7, quer ver, ó? Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. O que está sendo dito aqui? Tem pensamento mau circulando na nossa cabeça? Qual é a fonte? Imperfeição da alma. O que é uma imperfeição da alma? É orgulho, egoísmo, vaidade, cobiça, ganância. Então, os sentimentos geram pensamentos. Então, a doutrina espírita é precursora dos modernos estudos que vêm sendo feitos para tomarmos consciência das emoções. Ou não é? Então tem um pensamento mau. O nosso trabalho hoje qual que é? Qual é o sentimento que gerou esse pensamento? Ao longo do dia nós temos vários. A pauta de vários movimentos. Sensualidade, egoísmo, e vai por aí. É natural em nós isso? É natural, porque somos imperfeitos. Estamos aprendendo a conhecer-nos, a nos conhecer. E buscar saneamento. Só que a psicologia ainda não enfatiza a necessidade da disciplina, da supressão dessas emoções, transformá-las em virtudes, não. Pelo menos eu desconheço. Se você conhece algum trabalho nessa área? A psicologia já introduz a questão dos hábitos, né? Ela já trabalha com a questão de hábitos. Sim. Né? Que é Mas a área comportamental aí. Mas eu acho que não existe uma ênfase no que nós aqui em Espiritismo chamamos de progresso moral. Não. O que é progresso moral? Não é progresso moralista, não, gente. Progresso moral é desenvolver virtudes.
Psicologia não trabalha com esse Não. conceito ainda. Não. Não vai chegar lá. Progresso moral, que é um conceito espírita raiz. Não é progresso moralista, não vai ficar vigiando o outro. Não é? A cabeça dele está fervilhando de ideia complexa e vai ficar vigiando o outro lá. Está fazendo uma ação errada, quer dizer, ele queria fazer. Mas não tem coragem, ou não tem disposição, certo? Não tem oportunidade. Porque o grande desafio é nós combatermos uma má tendência quando nós queremos fazer e temos a oportunidade para fazer. E sabemos que aquele fruto já é proibido, não é o fruto adequado mais. Então aí é o que eu desafio, esse aí é o desafio. Não comer desse fruto, fruto proibido. Todo mundo tem uma dificuldade em entender, né? É o fruto proibido pela consciência, que já adquiriu um certo conhecimento. Aí cada um sabe qual o conhecimento que adquiriu. Então, se eu já adquiri o conhecimento dos 10 mandamentos, concordo com ele, não posso furtar mais, nem cobiçar, e nem adulterar, nem matar. Não posso. Vai contra o processo, né? É. Total. Você não pode assim, conscientemente. Você às vezes vai cair no hábito repetitivo, e você impulsivo, no reflexo, certo? Mas conscientemente elaborar e fazer, aí já é uma complicação. Muito bem, então na semana que vem a gente continua aí no 25, porque ali não haverá noite.